Hoje nós vamos falar sobre controladores preditivos e por que eles são a base do que a gente chama hoje de controle avançado de processos. Os controladores preditivos. Então vamos lá. Antes de mais nada, é importante a gente rever os conceitos que nós introduzimos bem lá no início da nossa disciplina, que o objetivo de controle de processo é o quê? Conectar variáveis manipuladas com variáveis controladas, visando o aumento da eficiência operacional da planta. E normalmente nós temos mais variáveis sendo acompanhadas, monitoradas, do que graus de liberdade para modificar o processo. Então aqui nós temos um esqueminha que ilustra isso, uma planta em que nós temos várias medições e alguns atuadores. Então, o objetivo do controle é segurança, qualidade dos produtos, operação suave e o acompanhamento dos processos. Só que, quando ele trabalha com processos e plantas industriais, a natureza da planta ser multivariável, além de levar em conta aspectos econômicos, isso faz com que os controladores preditivos sejam, digamos, uma opção que vem bem ao encontro de você conseguir operar as plantas de uma forma melhor. Então, aqui a motivação é aquela, né? Aumento da capacidade da planta, mais perto da qualidade do produto, a alteração do ponto de operação, visando justamente ir para um cenário mais econômico e redução de utilidades. Então, o objetivo é sempre esse. Se eu tenho um controle ruim, eu sou obrigado a. Eu vou ter uma elevada variabilidade e eu sou obrigado a me afastar da especificação. Quando eu melhoro o controle, eu diminuo a variabilidade, que permite que eu fique próximo da especificação. E trazer a planta para próximo da especificação é onde você vai ganhar maior retorno econômico. Então, a característica de levar explicitamente os limites operacionais do sistema é, eu diria, uma das principais características e vantagens do controlador preditivo. Ele leva em conta os limites operacionais da planta. Isso, num sistema multivariável, isso você não tem em controladores como PIDs, por exemplo. P&D ele tem saturação, ele tem uma estratégia monovariável muito boa para trabalhar com saturação, mas o P&D multivariável, para trabalhar com saturação, ele não necessariamente trabalha bem com saturação numa forma mais ampla. E o controlador preditivo tem essa característica de poder trabalhar muito bem com saturação. Por isso que os controladores preditivos, eles dominam a camada supervisória. Porque na camada supervisória eu tenho que satisfazer as restrições operacionais da planta e garantir naturalmente a qualidade do produto. E aqui nós estamos trabalhando com a natureza multivariável do sistema. E por isso que os controladores preditivos são a base dessa camada, né? Aqui nós já vimos, devido às características, como é que nós distribuímos em termos de natureza de modelo. E o que nós vamos ver, então, é justamente essa característica de trabalhar com sistemas multivariáveis, que é a base da camada supervisória. Então, a ferramenta principal da camada supervisória aqui é o MPC, que é o Model Predictive Controller. Então, essa característica aqui que confere ao controlador MPC, nós vamos ver claramente aqui, a capacidade de trabalhar nesse sistema. E muitas vezes, como a maioria das empresas, elas têm a base do P&D funcionando,
Quando elas vão para o próximo estágio, elas chamam esse próximo estágio de controle avançado de processo. E por isso que muitas associam o controle avançado de processos com uma das principais ferramentas para implementar controle avançado de processos, que é justamente os controladores preditivos. Então, muitos colocam o quase que sinônimo de controle avançado de processos a implementação de um controlador preditivo. Mas não é bem isso, né? Hoje em dia, os controladores preditivos eles começam a ser mais facilmente disponibilizados, inclusive num sistema mais modernos de controle. O controlador preditivo é um bloquinho como se fosse um bloquinho de P&D. Então, à medida que isso vem acontecendo, o que a gente vai chamar de controle avançado vai sendo alterado, certo? Então, é uma questão de definição. Então, aqui são os 5 pilares que a gente já comentou, e os controladores preditivos, então, é o algoritmo de controle, um dos mais importantes para nós em termos industriais. Como eu disse para vocês, a parte de controle preditivo é a base do que muitas vezes a gente chama de APC, né? E aí nós temos otimizações. Observe que, à medida que nós subimos na camada nessa pirâmide, à medida que nós subimos nessa pirâmide, nós vamos na direção de otimização, né? Cada vez mais que nós subimos na pirâmide, nós usamos sistemas de otimização ou solvers envolvendo otimização operacional, econômica e assim por diante. Então, por isso que quando a gente fala em controle de processos, raramente a gente fala só controle de processos. Nós normalmente falamos em controle e otimização de processos. E nós vamos ver que o controle preditivo nada mais é do que um otimizador dinâmico de processo. E esse otimizador dinâmico de processo é uma das estratégias de otimização inseridas na parte de controle de sistema. Certo? E aí, quando a gente fala em otimização, existem as camadas de otimização online, que trabalham em linha, sempre usando o conceito de horizonte deslizante, que eu vou explicar mais adiante para vocês, e as camadas que trabalham offline, que normalmente são as camadas de cima da nossa pirâmide. Isso aqui nós já vimos. O controlador preditivo é uma das principais fontes de benefício econômico, pelo investimento que você tem, pelo retorno econômico. Isso aqui nós já vimos também. E vamos agora motivar o controle preditivo comparando com uma estratégia clássica, por exemplo. Muitas vezes eu consigo implementar em sistemas reais numa estratégia clássica, mas se eu quiser ter uma implementação mais simples, mais fácil de atualizar, o controle preditivo acaba sendo uma estratégia mais fácil de dar versatilidade a uma estratégia que muitas vezes pode ser até implementada com várias malhas de controle. Aqui é só um exemplo para mostrar a complexidade ou o enjambre que tem que ser feito caso eu implemente numa estratégia clássica. E quando eu implemento numa estratégia MPC, é simplesmente um problema de otimização. Aqui nesse exemplo, o que quem está fazendo é um blending, ou seja, uma mistura. Eu tenho a corrente que eu quero principal e eu tenho aditivos. Poderia ser, por exemplo, diesel. E aí eu posso ter aditivo que é o biodiesel e o outro aditivo que é uma questão de melhorar a octanagem ou alguma outra coisa assim. Então eu tenho uma corrente principal e duas correntes aditivadas. E eu quero na saída o quê? Eu quero na saída uma vazão total da mistura
e que tenham mantidas proporções, que são razões, entre duas variáveis, o aditivo em relação à vazão principal e o aditivo B em relação à vazão principal. Então, seria essas as saídas e essas são as entradas. Só que eu tenho que, então, controlar essas razões, a vazão total, e só que eu tenho limites. Limites, e aí que é um ponto importante, né? A principal característica e vantagem que o controlador preditivo vai nos trazer é a capacidade de trabalhar explicitamente com esses limites. Aqui eu tenho limites nas vazões dos aditivos. E se eu tenho limites, eu tenho que estabelecer a produção respeitando esses limites. E para isso eu sou obrigado a implementar uma estratégia em que eu vou trabalhar com as razões, eu seto as razões, RA, estou setando a razão RA aqui, e a setão RB aqui. Aí eu tenho a vazão da vazão do fluido principal, por exemplo, o diesel, e eu tenho que multiplicar a razão para mandar o set point para a vazão de aditivo A. Só que esse aditivo A, ele pode não conseguir atingir essa vazão, e aí eu sou obrigado a usar esses seletores aqui para justamente ver quem está limitando operacionalmente o sistema, se é a vazão de aditivo A ou a vazão de aditivo B. Então, isso aqui está servindo para determinar esse limite, quem está batendo na restrição. Então, isso é factível de ser implementado, mas numa versão multivariável, usando controladores preditivos, a implementação se torna muito mais simples e vai respeitar operacionalmente o sistema. A implementação de um controlador preditivo para fazer a mesma coisa consiste na resolução deste problema de otimização, onde RA é o valor predito para ao longo de um horizonte. Nós vamos introduzir para vocês logo em seguida que nós vamos trabalhar com um horizonte de predição e vamos ter um horizonte de controle, que é o horizonte onde nós temos as ações de controle que serão tomadas. E então a predição ao longo deste horizonte da saída ou das saídas. Então aqui nós temos a predição RA, K mais I, onde I vai até o horizonte de predição, levando em consideração o valor K, que é o valor atual. Ou seja, nós vamos, com essa anotação, estamos dizendo que eu vou usar a informação que eu tenho do sistema no instante atual, esse é o instante K, e vou fazer predições de saída de cada uma das variáveis que me interessam, que no caso é RA, RB e vazão, até um horizonte P. Até um horizonte P. É essa anotação que está sendo feita aqui. Aí eu vou ter a diferença entre o que eu estou predizendo pelo modelo com o set point, que é o que eu quero para o sistema. Vou somar isso com a mesma coisa para RB e vou limitar e vou penalizar a vazão, que é a vazão total aqui, que é a minha variável principal, que está associada fortemente ao estoque. E aí eu vou, então, fazer esse problema de otimização, e esse problema de otimização é mais fácil de ser mantido do que uma solução clássica, né? Então, aqui tem um comparativo das abordagens convencional, em que você usa PIDs com soma, com seletores lógicos, tipo aquilo que foi apresentado,
e a abordagem com controladores preditivos, onde fica mais fácil e transparente e mais fácil de levar em consideração aspectos também econômicos. E aí, aqui entra um ponto importante que muitas vezes não é discutido claramente na literatura. Aqui, por exemplo, é a versão acadêmica de controladores preditivos são preditivos quadrados, ou seja, mesmo número de entradas, mesmo número de saídas. Mas industrialmente, e uma das grandes vantagens de se usar controladores preditivos é que nós trabalhamos com sistemas retangulares, ou seja, o número de saídas é maior do que o número de variáveis manipuladas. As colunas são as variáveis manipuladas, as saídas são as variáveis controladas. Quer dizer que nós não conseguimos atender todas as variáveis controladas, porque, na melhor das hipóteses, nós conseguimos levar o sistema exatamente, quando o sistema é bem condicionado, baseado no número de graus de liberdade que nós temos, que é o número de variáveis manipuladas. Então, eu posso escolher 4 variáveis controladas se eu tiver 4 variáveis manipuladas. Mas a questão é que, industrialmente, muitas vezes, nós queremos que as variáveis estejam em faixas. São variáveis que, elas operando em faixa, elas estarão operando adequadamente. Então, aqui nós temos uma unidade que é de coqueamento retardado, Delayed Cooking Unit. Essa unidade nós temos 12 CVs, 12 variáveis sendo acompanhadas nesse sistema. Então, isso aqui é uma aplicação industrial real. E muitas operando em faixa. E aí nós vemos algumas que estão ativas, né? Ou seja, aqui ele está no limite da faixa. Aqui também está no limite da faixa. Aquelas que estão no limite da faixa são aquelas que efetivamente estão sendo controladas pelas variáveis manipuladas. E aí nós temos um conceito importante e uma das grandes vantagens, na realidade, de se trabalhar com controladores preditivos é a facilidade de se trabalhar com faixas operacionais, ou seja, nós temos variáveis, as controladas são aquelas que estão sendo efetivamente no limite da faixa ou com set point específico. Essas são as verdadeiras controladas. As outras são variáveis muitas vezes importantes para fins operacionais, como, por exemplo, na coluna de destilação, a diferença de pressão. Enquanto a diferença de pressão topo e fundo estiver dentro da faixa, eu não preciso fazer nada nessa variável. A questão é que quando essa diferença de pressão fugir da faixa, a coluna vai atolar, por exemplo. E aí eu sou obrigado a atuar no sistema, e eu sou obrigado, nesse caso, a abrir mão, normalmente, da recuperação de produto. Então, esse tipo de estratégia eu teria que fazer com um seletor numa estratégia clássica. Num controlador preditivo, basta que eu estabeleça as faixas. Então, nós trabalhamos com faixas no controladores preditivos. Então, não só como set points. Aqui nós temos a versão com set points. E quando nós trabalhamos com controladores preditivos, existe a possibilidade de trabalhar com faixas, ou seja, se a variável estiver dentro da faixa, é como se estivesse no set point. Ou seja, com controladores preditivos, nós podemos ter um conceito chamado de fat point, ou seja, um set point gordo. Ou seja, é como se fosse o equivalente ao set point, só que pelo fato de estar dentro de uma faixa, dentro dessa faixa é como se ele estivesse no set point. E essa é uma versatilidade muito importante em controladores preditivos e que os transforma como uma das principais ferramentas quando nós trabalhamos em sistemas multivariáveis. Então, é essa a ideia. A melhor forma de trabalhar com isso é através de soft constraints. Então, aqui nós temos um exemplo
típico de inclusão de aspectos econômicos, levando a planta para maior produtividade de alguns produtos com maior valor econômico, e a integração dessa camada simples de otimização econômica com o controlador preditivo. E como se comunicam isso. Então, a comunicação dessa camada de otimização econômica, que normalmente para plantas que operam de forma sequencial, sem elevado reciclo, normalmente o ótimo econômico está no limite da capacidade da planta. O que eu quero dizer com isso, por exemplo, imagina que eu quero que hoje o importante é produzir diesel. Então eu vou no limite da produção do diesel. Porque o econômico é produzir diesel, ou por uma questão de demanda, ou por uma questão econômica. Então, eu levo o sistema a esse limite, sob o aspecto econômico. E eu passo para a camada de controladores preditivos. Então, essa aqui é uma camada estática, ou seja, é o limite operacional sem modelo dinâmico, puramente estático, que manda para a camada de baixo os fat points, ou seja, as variáveis que devem operar em faixa, quando forem importantes, set points de especificação, e os targets, que seriam as variáveis manipuladas, o que seria economicamente interessante para elas operarem. Então, nós vamos ver que essas flexibilidades aí, o controlador preditivo tem, e ele é capaz, então, de trabalhar muito bem com esse sistema e acaba, então, por fim, realizando o problema de otimização, e esse problema de otimização, então, escreve ou calcula as variáveis manipuladas que efetivamente vão trazer o processo, ou vão levar o processo para onde eu quero, ou manter o processo onde eu quero. Então, esse é o típico ciclo que roda em tempo real. Quando eu tenho um sistema que é com elevado reciclo, a essa camada aqui, que é simplificadamente implementada com LP ou QP, ela é substituída por uma camada de otimização em tempo real. Então, vamos lá. Funcionamento de um controlador preditivo baseado em modelo. Então, controlador preditivo baseado em modelo. Eu preciso, primeiro, um modelo dinâmico. Eu preciso de um histórico de ações de controle. Eu preciso saber as ações de controle e preciso resolver um problema de otimização. E aí, baseado nesses três subblocos, eu calculo uma sequência de ações de controle ótimo. Vamos ver isso aqui de uma forma mais clara aqui. Então, agora nós vamos efetivamente entrar no controlador preditivo. Aqui é o presente. Passado são ações de controle passadas. Eu tenho também a trajetória passada da ação de controle ou da variável sendo controlada, que não está ilustrada aqui. Mas eu tenho o valor atual da ação de controle. Então, os valores passados em si, eles acabam, o que é mais importante mesmo é o valor atual dessa ação de controle, e os valores passados das ações de controle tomadas são importantes porque elas vão ter um efeito inercial de, se eu nada fizer de alteração, elas ainda vão ter um efeito no futuro. Então, eu preciso desses valores passados e preciso também do valor atual da variável controlada que está sendo medido no instante atual. Aí, o que se faz? Eu calculo uma trajetória, que é a chamada trajetória inercial, decorrente simplesmente dessas ações passadas. E agora, eu vou otimizar o sistema fazendo ações de controle
futuras, de tal forma que se eu não fizesse nada, meu set point está aqui, por exemplo. Se eu não fizesse nada com essas ações de controle, o sistema seguiria essa trajetória aqui. Ó. É como se o sistema estivesse malha aberta a partir de agora. Se eu abrisse a malha e deixasse ele operando decorrente das ações tomadas no passado, ele iria seguir essa trajetória aqui. Agora, eu vou calcular, através da resolução de um problema de otimização, uma sequência de ações de controle. Então, a sequência é essa aqui, até um horizonte de controle. Então, a gente calcula isso até um horizonte chamado horizonte de controle. Depois desse horizonte de controle, eu não mudo mais. Ele permanece constante. Ele não altera mais o valor, que nem está aqui. Ele se mantém constante. Então, meus graus de liberdade no problema de otimização são esses deltas aqui. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Então, isso são esses deltas, que são meus graus de liberdade, as minhas variáveis de decisão. Então, minhas variáveis de decisão é determinar uma sequência de variações de variáveis manipuladas que vão fazer com que o sistema migre para o valor desejado de set point. E aí eu penalizo essa distância em relação ao set point em si, que é o meu critério de otimização. Então, o meu critério de otimização vai usar como variáveis de decisão os deltas nas variáveis manipuladas e vai penalizar a distância em relação ao set point. Ou, se estiver dentro da faixa, equivalente a um set point. Então, esse é um problema de otimização. Para isso, eu preciso de um modelo. Esse modelo, normalmente, é no espaço de estado. Aqui estamos ilustrando o modelo levando em conta os 4 tanques, por exemplo. Esse modelo pode ter variáveis de distúrbio também. Então, essa é uma característica que controladores preditivos têm, é a facilidade de justamente poder o quê? Levar iterações feed-forward de uma forma muito eficiente, muito fácil de implementar. Por quê? Basta que meu modelo tenha as variáveis distúrbio, e se eu medir esses distúrbios, eu vou poder perfeitamente, então, compensar o efeito deles, porque o meu modelo vai ser capaz de quantificar o efeito desse distúrbio na saída do sistema. Então, essa é a ideia. Então, aqui só para ilustrar um exemplo típico de um modelo. Hoje em dia, a maior parte dos controladores preditivos usa modelos no espaço de estado, mas no passado usavam modelos resposta degrau. Certo? Professor, Diga. a respeito do slide anterior ali, ele vai realizar uma nova otimização só depois de ter passado o tempo do horizonte de predição? Uma boa pergunta aqui, ó. Essa otimização que é feita aqui, ela é totalmente malha aberta. A questão é que eu calculo essa otimização, que vai até eu uso um horizonte de controle para mexer, e simulo, a grosso modo, até um horizonte de predição. E o que acontece? Eu calculo todas essas ações de controle aqui, todas elas. E eu só pego uma delas e aplico na planta. Aplico na planta por um tempo de amostragem. No próximo tempo de amostragem, eu recomeço tudo de novo. E aí é esse horizonte que desliza, que é o moving horizon, o horizonte deslizante, ou janela deslizante, que traz a retroalimentação no sistema. Então,
Ponto-chave que em nível de retroalimentação ela ocorre devido ao horizonte deslizante. Se não tivesse o horizonte deslizante, eu não teria retroalimentação no controlador preditivo. Porque o cálculo todo é feito em malha aberta. Só ocorre a retroalimentação quando eu atualizo esse cálculo. Eu desloco um instante de tempo, ou seja, é como se eu pegasse essa linha aqui agora, levasse para o próximo instante e atualizasse. O meu modelo estava predizendo aqui, só que a planta está aqui, por exemplo. Essa discrepância de modelo aqui entre a planta e os dados de planta é o retroalimento no sistema. Então, essa é a ideia. Entendi. Tá, e se esse intervalo de amostragem for muito pequeno, não pode acontecer de não dar tempo de fazer a otimização? No passado, sim. No passado, era problemático. Hoje em dia, para casos lineares, a solução é muito rápida. É um QP, resolve muito rápido. Então, a questão toda é que QP funciona muito bem e resolve muito bem. E é muito rápido. A mesma ideia eu poderia usar na aula da semana que vem. Eu vou falar para vocês como é feito os cálculos e como é feita essa simulação. Mas, se vocês olharem, eu acabo não fazendo a simulação. Eu coloco a simulação como uma multiplicação matricial. É isso que a gente acaba fazendo, essa multiplicação matricial faz a simulação para mim, no caso de um sistema ser linear. O sistema linear tem essa característica de facilidade de fazer essa multiplicação. E com isso simular o sistema. Já num sistema não linear, aí esse problema é um problema crítico, porque aí o problema de otimização pode barrar em termos de tempo computacional para resolver o problema. E, além disso, pode parar em mínimos locais, certo? A versão linear é convexa, a versão não linear não é necessariamente convexa e demanda um tempo computacional elevado. Mas a ideia do controlador preditivo, na essência, é a mesma. Certo? Certo. Obrigado. Aqui é uma panorâmica de controladores preditivos que estavam no mercado e das grandes empresas que viraram. Por exemplo, a Setpoint é uma empresa que criou a maior parte dos controladores hoje que são utilizados no polo aqui do Gaúcho, eram da empresa essa Setpoint. Aí a AspenTech comprou a Setpoint, a Triber, a Neuralware e criou o Aspen, o DMC da Aspen, ou o DMC Plus. Então, ele domina boa parte do mercado petroquímico, é o controlador da Aspen. E boa parte das refinarias também usam um controlador DMC da Aspen. A Honeywell também, então, são transformações de empresas que nem está atualizada aqui, ó. Aqui, por exemplo, da Foxboro, que a Invensys comprou a Foxboro, a Simsai, papapá, papapá, todas essas aqui. E hoje é a Schneider, por exemplo. Certo? Então, a gente vê os computadores que existiam, ou os algoritmos que existiam, que acabaram virando algumas grandes empresas. Então, a gente tem, dá para dizer que tem algumas grandes empresas que fornecem MPC, e eu diria que a Aspen é uma das que, a Aspen Tech é uma das que domina o mercado brasileiro. Outro que tem uma parcela razoável do mercado é a Schneider, que comprou a Invensys. Então, aqui a evolução, ela nem está atualizada aqui, a gente tem alguns algoritmos que
mudaram de nome, mas só para mostrar para vocês que é um mercado que começou meio pulverizado e hoje está concentrado em algumas empresas. E aqui tem isso aqui é de um artigo do Kim Bardwell. Eles fizeram um survey em 1999 e depois, em 2013, eles atualizaram esse survey. Então, essa tabela mostra, para a realidade da época, e hoje é cada vez maior, a quantidade de aplicações das diferentes tecnologias ou diferentes pacotes comerciais em refinarias, em petroquímicas, em celulose e papel, e assim por diante. A gente vê que o domínio das aplicações dos controladores preditivos é em refinaria e em petroquímica, e é cada vez mais incluindo aplicações em indústrias químicas mais amplas, não a petroquímica, e a indústria do papel. Então, esses números não estão atualizados, mas eles mostram o crescimento dessas aplicações. E hoje eu diria que toda empresa que vai buscar uma melhoria operacional e já tem consolidada a camada de controle básica, vai investir em controladores preditivos. Certo? Então, vamos ver algumas definições de controladores preditivos. Uma das peças fundamentais do controlador preditivo é o modelo. Inclusive, o modelo é a etapa mais complicada e mais demorada na implementação de um controlador preditivo. Normalmente, o procedimento que se usa é chamado de step tests, ou seja, se faz uma sequência de degraus na planta. Existe a possibilidade de fazer sequência de degraus simultâneas, mas, via de regra, continua se fazendo degraus separados. Ou seja, cada variável manipulada se faz um degrau mantendo as outras constantes. E se pega todas as saídas da planta. Se faz uma sequência de degraus, degraus para cima, degraus para baixo, e a partir daí se identifica um modelo. Então, essa etapa é fundamental e é a mais demorada. E o processo de identificação sofre com os distúrbios não medidos. Esse é o grande problema. Então, e a partir desse conjunto de perturbações se chega a um modelo. Depois, o que se faz? Tendo o modelo, então 80% do sucesso, 80% do tempo necessário para implementar um controlador preditivo está vinculado com a identificação de um modelo. E 80% do sucesso de um controlador preditivo está em quê? Em se ter um bom modelo. Se eu tenho um bom modelo, eu tenho um bom controlador preditivo. Se eu tenho um mau modelo, eu tenho um péssimo controlador preditivo. Eu até consigo, com ajuste, fazer alguma coisa, mas não tem como... começo mal, a chance de eu me dar bem é muito grande. Me dar mal é muito grande. E aí, depois de posse desse modelo, você vai simular esse modelo através de uma sequência de degraus. Essencialmente isso. Essa simulação da sequência de degraus, aonde os teus degraus são os teus graus de liberdade em termos de otimização. Então, eu tenho essa sequência de degraus. Então, minha variável de decisão é essa sequência de degraus. E, através da simulação daquele modelo de um degrau, praticamente, eu consigo traduzir essa simulação de um degrau. Através de uma multiplicação matricial, eu consigo fazer a simulação de vários degraus. E, com isso, eu tenho a predição do que vai acontecer com a planta no futuro. Então, essa é a ideia. Entendendo aqui como é que é o step test, uma coluna de destilação. Eu estou com duas variáveis manipuladas, a ideia é
nós já vimos que uma coluna de oscilação nós temos cinco entradas e 5 saídas principais. Mas a parte multivariável mesmo é composta por 2 variáveis. Por exemplo, produto de topo e produto de fundo, e uma variável associada a controlar o produto de topo e uma variável associada a controlar o produto de fundo. Aqui nós estamos vendo uma estrutura chamada LV, em que nós estamos usando o L para controlar a composição de topo e o V, ou o aquecedor, o aquecimento, o boiler, para controlar o produto de fundo. Então, aqui, o que foi feito? É um degrau nessa variável, tendo o regulatório, está todo ele fechado. Então, a primeira coisa, antes de eu fazer esses degraus, eu deixo o regulatório. O regulatório é o controle dos inventários. Eu tenho que deixar o controle dos inventários funcionando bem. Então, essa é a primeira etapa. Antes de pensar em fazer step tests, eu tenho que garantir que meu inventário, meu controle de acúmulos esteja funcionando bem. Aí depois eu pego e faço um degrau e vejo o que acontece nas 2 saídas. Na verdade, é uma sequência de degraus, não só um degrau, mas uma sequência de degraus. Depois eu faço a mesma coisa na outra variável, mantendo essa aqui constante e vejo o que sai nas 2. Então a ideia é essa. A nomenclatura normalmente utilizada, então, a gente vai ter um modelo que tem as entradas, que são as variáveis manipuladas, e os distúrbios, e esse meu modelo, então, ele vai predizer o que acontece com a saída. Então, preditivo, na realidade, ele é preditivo no sentido que ele é simulado a saída. E aqui a típica malha envolvendo esse modelo. Então, nós temos a entrada de set point, as restrições e os targets, ou seja, isso é uma entrada importante para os controladores preditivos. Eu tenho que dizer quais é as faixas de operação, os set points, as restrições, que são os limites das MVs, e os targets, que são como se fossem set points para as MVs, ou seja, valores desejados para operar a planta numa posição de variável manipulada. Isso é importante, principalmente nos casos onde eu quero trazer aspectos econômicos, como eu vou mostrar logo em seguida para vocês. Aí nós temos o controlador preditivo operando e sendo realimentado, e muitas vezes, para não dizer a maioria das vezes, as variáveis que me interessam, que estão vinculadas à qualidade dos produtos, eu não tenho disponível e eu vou ter que usar um modelo de inferência, certo? E esse modelo de inferência, ele pode ser adicionado como um analisador virtual. Então, eu tenho um analisador virtual podendo encaixar nessa estrutura. E aqui também foi ilustrado que, se eu tiver um distúrbio, uma variável distúrbio medida, que eu sei que vai entrar no processo, eu posso inserir facilmente uma característica feed-forward no controlador preditivo. Basta que eu tenha um modelo com essa característica. Então, aqui é a anotação das variáveis. E aí, quais são as vantagens? As vantagens são as que estão ilustradas aqui. Eu diria que a mais importante de todas é a capacidade de escolher, determinar as variáveis manipuladas, levando em conta restrições. Aí nós temos 2 tipos de restrições. As hard constraints, ou seja, restrições rígidas, intransponíveis. Então, as restrições são hard e soft constraints. As soft constraints são aquelas, por exemplo, operação em faixa. Poder passar por um certo transiente fora da faixa. Normalmente, as variáveis controladas que operam em faixa, nós implementamos como soft constraints. E como hard constraints, são aquelas intransponíveis, nós utilizamos para variáveis manipuladas, ou seja,
a válvula de controle não pode abrir mais 100%, não pode fechar mais que 0%. Então, isso seria uma hard constraint. Um outro aspecto que eu diria que é o segundo mais importante num controlador preditivo é a facilidade de trabalhar com controladores multivariáveis. A diferença entre trabalhar com multivariável e monovariável é muito pequena num controlador preditivo, porque simplesmente isso aumenta a dimensão do problema de otimização. E se eu tiver um modelo multivariável, a implementação acaba sendo também relativamente tranquilo. Então, essa característica aqui de trabalhar com sistemas multivariáveis, eu diria que é a segunda grande vantagem. E como eu não fico limitado a controladores de baixa ordem, como o controlador PID, eu posso usar modelos de elevada ordem. Modelos que têm um elevado tempo morto, que têm uma resposta inversa, ou modelos mais complicados, eu consigo, então, trabalhar bem com controladores preditivos, com modelos de elevada ordem. Então, essa aqui seria a quarta razão, sendo que a terceira, na minha opinião, é a facilidade de implementação de controle feed-forward. Então, se eu fosse colocar em ordem, seria capacidade de trabalhar com restrições, capacidade de trabalhar com sistemas multivariáveis, depois capacidade de implementar estratégias antecipativas e quarto, com modelos de ordem elevada. E antes dessas, eu ainda colocaria o target, que é a capacidade de você colocar valores desejados para sistemas em que eu estou com um nível de otimização. E capacidade de trabalhar com sistemas não quadrados, que variáveis monitoradas. Então, vou reestruturar a minha ordem. Vou começar com capacidade de restrições, trabalhar com restrições, é o número 1. Sistemas não quadrados é o número 2. Porque a tendência de você trabalhar com variáveis monitoradas e elas estando dentro da faixa, eu não faço nada. Mas quando elas fogem da faixa, elas, por uma questão de segurança, por uma questão operacional, elas são mais relevantes, e aí eu vou ter que abrir mão de alguma outra variável. Então, essa capacidade de trabalhar com sistemas não quadrados é extremamente importante para controladores preditivos. Terceiro, capacidade de trabalhar com sistemas multivariáveis, que está implícito com sistemas não quadrados, porque sistemas não quadrados são naturalmente multivariáveis. Então, essas duas, mas o fato de ser não quadrado é mais relevante e significativo nos controladores preditivos que os controladores multivariáveis. Então, a terceira é controlador multivariável. A quarta é a capacidade de targets, que traz características de otimização. A quinta é o feed-forward. A sexta, com modelos de elevada ordem. Então, é essa a ideia. E constraints eu já tinha falado que constraints aqui simplesmente apresenta as restrições e constraints estão relacionadas. Então vamos lá. As 5 peças de um controlador preditivo. As 5 peças fundamentais de um controlador preditivo, de qualquer estratégia de controle preditivo. Não existe uma única estratégia de controle preditivo. Existem várias estratégias de controladores preditivos, mas todas elas têm essencialmente esses 5 pedaços ou 5 módulos. Primeiro, eu tenho que ter um modelo. Normalmente, um modelo no espaço de estado nas implementações atuais. Depois, eu tenho que ter um critério de otimização, uma função objetivo, um critério de otimização. E esse problema de otimização, ele é um problema de otimização com restrições. Então, eu tenho que ser capaz de estabelecer as restrições operacionais. E, então, com isso, com a função objetivo, que é o desempenho operacional, e as restrições, eu formulei um problema de otimização. Então, eu tenho que resolver esse problema de otimização
E a forma com que eu resolvo esse problema de otimização é mais uma componente importante. E, por fim, eu resolvo esse problema de otimização em malha aberta, olhando para o futuro. Pego a primeira ação de controle calculada, aplico na planta e desloco tudo um passo. Esse deslocamento tudo em um passo e recomeçar o cálculo novamente é o que nós chamamos de Receding Horizon Principle, ou princípio do horizonte deslizante, ou horizonte recorrente, ou da janela móvel. Tudo é a mesma coisa. Eu desloco, reinicializo o problema de otimização e calculo tudo de novo. Normalmente é o tipo da coisa que a gente fica pensando, eu calculo um monte de coisa e só uso uma informação. Parece desperdício, né? Pois é. Isso fez com que, até bem pouco tempo atrás, eu estou falando bem pouco tempo atrás, estou falando assim, até o século passado, finalzinho do século passado, até a primeira década do século XXI, até 2010, os controladores preditivos não eram tão usados em robótica, não eram tão usados em sistemas elétricos, mas a partir de agora eles começam a ser bastante utilizados tanto em robótica quanto em engenharia elétrica, porque o tempo computacional do cálculo se tornou bem mais factível e as vantagens de trabalhar com restrições fez com que esse fosse um algoritmo que também pudesse ser utilizado em robótica. E o pessoal da elétrica, o pessoal da mecatrônica não gostava, achava meio estranho, porque tu calcula e depois desperdiça, né? Então essa é a ideia, que hoje é algo que já começa a ter bastante aceitação também nesses outros grupos que trabalham com controle. Ou seja, o controlador preditivo encontrou seu nicho de atuação fortemente na indústria de processos porque o tempo de amostragem permitia a calculeira e exigia a capacidade de trabalhar com restrições de forma explícita, né? E isso fez, então, um cenário adequado para a implementação na indústria de processos e trabalhar com sistemas retangulares. Então, isso fez com que não tivesse outro algoritmo capaz de fazer isso de uma forma tão eficiente quanto o controlador preditivo. Então, por isso que o controlador preditivo ele surgiu na indústria de processos, ou seja, está fortemente vinculado com a engenharia química. Aqui, então, só voltando ao primeiro módulo, né, que é o de modelos, esses aqui são os possíveis modelos, alguns possíveis modelos. A identificação, nós já conversamos sobre a identificação, algumas têm ferramentas de identificação dos fabricantes. Mas aqui, então, o típico critério de otimização simplificado é penalização de set point e penalização, que é uma espécie de regularização da ação de controle. A gente vai dar um detalhe um pouco maior nisso logo em seguida. E aí as variáveis importantes é o período que eu começo a penalizar, P0, normalmente é o instante 0, que é o instante K atual, e até onde eu vou penalizar, que é o instante P. Mas esse P0 pode ser diferente de 0, porque não adianta eu querer penalizar as ações que eu vou tomar enquanto existir o efeito do tempo morto, né? Essa ação aqui só vai ter um efeito depois de passado o tempo morto. Então, por uma questão, muitas vezes, de ajuste, também é interessante não penalizar a partir de P0, porque não adianta, qualquer coisa que eu venha fazer, eu só vou ter o efeito dessa
característica de correção depois de passar o tempo morto. Ou seja, se o tempo morto for de uma unidade, esse valor é oriundo de ações passadas que foram tomadas e do que acontecia com o sistema no passado, e não tem nada a ver com essa ação que eu estou tomando aqui. Essa ação só vai ter uma repercussão no instante de tempo 2, por exemplo, se o tempo morto for de uma unidade de tempo de amostragem. Então, não adianta eu querer penalizar esse cara aqui, porque esse cara aqui não foi afetado por essa ação aqui. Então, por isso que eu posso usar um P0 diferente. E eu tenho que simular o sistema até ele chegar ao novo estacionário, que normalmente esse P é da ordem do tempo de assentamento do meu modelo. E o número de graus de liberdade, o número de ações que eu vou calcular, é até um horizonte M, que é o horizonte de controle. E ele tem que ser menor que P, e normalmente é um valor 1/4 de P, tipicamente. Mas aqui, então, nós podemos penalizar o erro, ou seja, o valor simulado e o valor desejado, na forma quadrática, como nós podemos usar outros critérios de otimização, né? Nós podemos, por exemplo, penalizar somente quando sai da faixa, que é o caso do soft constraints, que é usado no caso de monitoração, ou ou do caso dos fat points, que a gente comentou com vocês, que eu só penalizo quando ele sai da faixa. Então, isso aqui é a soft constraint. Então, a forma de trabalhar com fat points é trabalhar com soft constraint. E as hard constraints são o quê? São aquelas intransponíveis. Então, eu obrigo o sistema sempre estar dentro dessa faixa, nunca violando a hard constraint. Já a soft constraint eu penalizo quando o sistema transgride esse limite. E aí é que tem algumas alternativas de alguns controladores encontrados no mercado. Alguns, por exemplo, que penalizam um set point, a área que está sendo penalizada é essa aqui. A diferença entre o set point e a variável de processo. Então, essa soma dessas áreas aqui, a grosso modo, é o que está sendo penalizado. Outros, eu posso usar uma trajetória de referência que eu quero para o sistema, e eu penalizo a diferença entre essa trajetória de referência. Outros, eu trabalho com soft constraints na sua essência, eu só penalizo quando foge. E, por fim, tem aqueles que eu, em lugar de fazer uma mudança de set point, assim, eu mudo em faixa ou seja, a minha mudança é através de fat points, mas na forma de um cone, né? Então, dentro dessa faixa eu não penalizo, e eu vou estreitando a faixa, e eu vou penalizar à medida que foge dessa faixa. Então, essas são algumas estratégias usadas por alguns desses controladores comerciais, certo? Então, é essa a ideia da penalização. A parametrização da entrada. Existem formas diferentes de parametrização da entrada. A clássica é usar a variável de decisão ΔU. Então, eu tenho esse ΔU. Então, é o ΔU em relação... não é o ΔU não é em relação a um bias. É o movimento em relação ao último movimento feito. Então, é U menos UK. UK menos UK menos 1. É esse delta. É essa diferença aqui, é esse tamanho aqui que é a variável de decisão. Aí eu tenho, normalmente, eu tenho as primeiros graus de liberdade iguais ao tempo de amostragem, e depois eu vou espaçando. Por que eu vou espaçando? Para diminuir o número de variáveis de decisão.
Por exemplo, nesse caso aqui, o tempo de amostragem é isso aqui, que teria mais uma ação de controle aqui. Aí eu posso usar o que a gente chama de blocking. Eu uso essa ação aqui, mantenho ela por 2 unidades de tempo. Depois eu faço mais uma ação e mantenho ela por mais unidades de tempo. E por fim, eu mantenho ela até o final. Isso é a estratégia típica de blocking, que é o caso em que à medida que vai passando o tempo, eu vou espaçando as minhas ações de controle e com isso eu diminuo o número de variáveis de decisão, certo? Então, o padrão, diria, hoje em dia é isso aqui. As variáveis de entrada representadas como uma sequência de degraus, em que se usa blocking a partir do terceiro instante de amostragem ou segundo instante de amostragem e vai se aumentando o blocking à medida que o tempo vai passando. Porque a típica ação de controle é eu acelero e depois freio e depois mantenho no valor. Existem algoritmos fajutos, eles usam uma ação de controle só. É como se fosse um blocking extremo, ou seja, eu dou um degrau apenas, eu só tenho uma variável de decisão, ou seja, um delta. Aqui eu estou, nesse exemplo aqui de cima, eu tenho 2, 3, 4 variáveis de decisão. Ou seja, 4 variáveis que eu vou usar para usar como graus de liberdade no meu plano de otimização. Nesse aqui eu tenho apenas um, certo? Então é extremamente lenta essa resposta, porque ele tende a ter um comportamento em malha aberta. Então eu não recomendo essa estratégia, mas essa estratégia é um ajuste simples, é um ajuste quando tem um modelo ruim, é uma péssima alternativa. Não recomendo, porque você perde graus de liberdade. Uma outra estratégia é usar aqui eu estou usando degraus. Eu poderia ter uma função de ações, ou seja, bases de parametrizações de comportamento do sistema. Isso aqui é uma estratégia que pode ser explorada, mas não tem muito nos algoritmos tradicionais de controladores preditivos. Via de regra, é essa a estratégia aqui de cima. Falando agora dos targets. O que é o target? Imagina que eu tenho 2 graus de liberdade. Eu tenho 2 vazões que eu posso setar para chegar no mesmo set point. Só que eu posso ter, por exemplo, um target, um valor desejado para uma variável, que digamos seja aqui 60%, e o que acontece? Digamos que, por questões econômicas, o valor recomendável para essa variável seria em torno aqui de 60% ou 55%. Esse é o valor desejado por questões econômicas. E o efeito dessa outra variável, digamos, que é meu outro grau de liberdade, é mais lento. Então, eu posso usar num transiente essa variável aqui. Só que assim que a outra variável puder dar conta do recado, eu vou usar outra variável para controlar a saída do sistema. Se eu não estiver usando o target, que aqui é o target 55, eu vou acabar usando essa variável que, sob aspecto econômico, seria ruim. Estou deixando ela fazer o serviço, enquanto que a outra não vai fazer o serviço. Então, essa é a vantagem de usar target. Vou dar um exemplo mais claro. Se vocês olharem o chuveiro turbinado, que é um exemplo que nós usamos na nossa disciplina, eu posso usar a energia elétrica como uma variável que eu tenho o target econômico da energia elétrica. No meu chuveiro turbinado, eu tenho o aquecimento a gás e o aquecimento elétrico. Então, eu tenho 2 graus de liberdade de aquecimento para operar com esse sistema, para chegar à temperatura que eu quero. Só que a variável chuveiro elétrico ela é mais rápida
ela dá uma resposta mais rápida, ela é mais... só que ela é mais cara. E no horário das 16 horas às 20 horas, o objetivo é não usá-la. E fora desse horário, que a energia elétrica está mais barata, digamos, eu posso usá-la mais. Então, eu consigo fazer essa estratégia no controlador preditivo de uma forma eficiente, certo? Então, por exemplo, das 16 às 20 horas, que o custo da energia elétrica é mais cara, o meu target para usar a energia elétrica é não usar a energia elétrica e fazer tudo no gás. Mas, se eu não tiver temperatura suficiente no gás, eu vou usar o que for necessário da energia elétrica. Então, é essa a ideia. E num transiente, eu posso usar energia elétrica. Então, essa é a vantagem do target. Eu consigo trazer essa característica de otimização econômica de uma forma bastante eficiente. Certo? Essa é mais uma grande vantagem que a gente tem quando trabalha quando nós temos graus de liberdade sobrando. Certo? E aí, aqui nós temos a típica função objetivo usada para se resolver um problema de otimização capaz de trabalhar com set points. Set points estão dominados aqui nessa parte, que é uma norma quadrática. A penalização das ações de controle, que traz regularização à resposta e robustez à solução. E isso aqui é chamado de regularização. E o ΔU é uma variação, é aquele degrauzinho que a gente falou. É importante ser a ΔU, porque se não for ΔU em relação ao valor anterior, nós não teremos ação integral. Então, isso aqui é fundamental, porque isso permite com que essa penalização traga ação integral ao sistema. Se eu não tiver essa penalização dessa forma, eu não vou ter ação integral. O target é uma espécie de set point para variável manipulada. E o soft constraints, que é usado justamente para a questão quando a gente trabalha com variáveis operando em faixa, é representado por essa penalização aqui. Ó. Então, quando o sistema está dentro da faixa e o S é igual a zero, ou seja, eu tenho o Y está dentro do limite máximo e limite mínimo, respeitando isso, esse S é zero, não há necessidade dessa folga, e aí esse termo não penaliza nada a função objetivo. Quando ele viola os limites inferiores ou superiores, eu preciso colocar essa variável de folga. E eu penalizo essa variável de folga de tal forma que o meu problema de otimização vai buscar trazer essa variável para dentro do sistema. E aí depende do meu ajuste, é quanto eu penalizo isso. Quanto isso é importante. Então, essa é uma característica muito interessante dos controladores preditivos. Ô, professor. Diga. A respeito da soft, o controlador ele vai tomar alguma ação, né? E nisso ele não pode acabar prejudicando uma daquelas que eram as hard? O set point, sim, ele pode abrir mão do set point. Pode abrir mão, e tem que abrir mão, não tem mágica, né? Sim. Por exemplo, com 4 variáveis manipuladas, eu posso atingir exatamente 4 coisas, se o sistema for bem montado, ou se não, ele não for mal condicionado, digamos. Mantendo aquela dentro da faixa também. Se ela estiver dentro da faixa, para mim, eu não estou fazendo nada, é como se ela não existisse. Mas eu fico olhando, né? Uhum. Eu fico atendendo, no caso de uma coluna de destilação, seria atendendo a recuperação ou a composição de produto de fundo e produto de topo, e vou acompanhando o ΔP na coluna. Se o ΔP começar a aumentar na coluna significativamente, significa que a coluna está inundando. Abre mão do fundo, né? Uhum. Aí eu vou ser obrigado a abrir mão do fundo, não tem como, porque aí eu vou ter que diminuir
a carga térmica, normalmente eu vou diminuir a carga térmica, né? Se eu diminuir a carga térmica, quer dizer que eu estou diminuindo a recuperação, né? Então, produto de topo está saindo lá no fundo. Estou perdendo dinheiro, mas estou conseguindo operar a planta. Assim que eu trago o ΔP para o limite, eu volto a pôr carga térmica para recuperar. E aí a ideia é essa. Então vai ficar sempre um jogo no limite entre a questão de satisfazer a questão operacional de ΔP e o limite de satisfazer operacionalmente o sistema no set point desejado ou da recuperação em si. Certo? Alguma dúvida mais? Aí eu vou deixar para falar das implementações na próxima aula. E aí eu com isso termino essa parte introdutória de controladores preditivos. E aí a implementação eu vou falar para vocês na aula que vem, que eu vou fazer um passo a passo de uma implementação simples. E daí eu dou esses detalhes na próxima aula, para nós termos tempo para nós discutirmos outros pontos. E com isso eu vou parar a gravação. Alguma dúvida até aqui?